Graça e paz a todos, esse é o canal Cristo Sem Fronteira, meu nome é Jean. E pela primeira vez eu vou me posicionar com relação a um assunto que eu nunca coloquei aqui no canal. Antes de eu trazer o conteúdo do vídeo, solta a vinheta. Bom, o assunto que eu quero abordar sobre o que está acontecendo de algo ridículo nas redes sociais, tanto de um lado quanto do outro, tanto dentro da igreja como fora da igreja. Meu Deus, tem misericórdia do Brasil e do mundo. Nos perdoa pela ignorância do ser humano e de achar, pensar, imaginar, pressupor que nós temos a justiça, que nós somos justos, que nós sabemos se posicionar perante a justiça. Eu quero que você entenda o que está acontecendo no mundo inteiro, de uma forma simples, direta e que eu não estiver falando o que é certo. E antes de você pensar, imaginar, pressupor que eu não estou falando o que é certo, vai estudar tanto a Bíblia quanto a história, não só da igreja, mas a história do mundo. Então, essas pessoas ridículas que se posicionam de um lado ao outro. Como eu falei, ridículo. Presta atenção nesse vídeo, eu quero trazer apenas o conteúdo que eu vi nas redes sociais e eu quero trazer uma conclusão em cima disso aí. Presta atenção. Dói dizer, mas a verdade precisa ser dita. O único presidente que já teve coragem de peitar o império, de mandar recado duro para quem sempre humilhou o Brasil, hoje é tratado como inimigo por brasileiros. Sim, o único que fez esse país sair do mapa da fome, que botou pobre dentro de avião, que enfrentou a elite sem baixar a cabeça, está sendo chamado de traidor por quem lambe bota gringa. É revoltante. Quando o gringo meteu 50% de tarifa no agro, teve gente daqui que bateu palma. Bateu palma porque prefere ver o país quebrado do que ver esse presidente de pé. Querem que ele se ajoelhe. Querem ver ele humilhado como aquele presidente da Ucrânia que teve que implorar de terno e gravata na frente de uma mesa fria. Mas ele não nasceu para implorar. Ele manda recado em pé, com a cabeça erguida. E você que vive dizendo que nada mudou, que ele não presta, que tudo é mentira, me responde, você nunca usou o SAMU? Nunca comprou remédio barato Meu na Deus do farmácia céu. popular? Que Nunca ridículo. teve alguém da sua família Essa estudando com mulher é bolsa? ridícula. Hipocrisia também tem CPF. Sim, Você não precisa amar ele. Mas tenha vergonha de eu não odiar quem amo já ele, eu amo fez mais Jesus. por esse país do que muito mito de mentira. Comenta aí. Mentiroso. O Brasil tem dono Tem e não dono. é os Estados É Unidos. Deus, é Ou Jesus. então defenda quem vendeu a alma por um green card. Vamos ver quem realmente está com o Brasil. Ridícula. Essa pessoa, quem compartilhou, é ridícula. Primeiramente, vamos ao conteúdo histórico. Quando surgiu direita e esquerda, foi na época de Napoleão. E a direita era a oposição. Vai estudar. Se eu estiver falando errado, vai estudar. Vai estudar, vai buscar conteúdo para poder falar. SAMU, avião, quem colocou, quem deixou de colocar, eu estou um pouco preocupado com relação a isso. Isso sempre existiu no Brasil. O Brasil é o único país que tem essas regalias. Eu prefiro que o Brasil tivesse algo que nem a estrutura
do país gringo do que essa pouca vergonha e desvio de verba que ocorre, sempre ocorreu desde a época da ditadura militar. Desde a época da ditadura militar. Vai estudar história do Brasil. Desvio de verba e comprou sempre existiu no Brasil e no mundo. Sempre existiu. Pedro I querendo vir para cá e visitar o Brasil. Não, ele estava fugindo de Napoleão. Napoleão estava conquistando e dominando a Europa. É o que eu falei. Estuda a história, aí depois voltamos a conversar. Falou que se está se opondo com relação aos gringos, com relação à tarifa de 50%, eu não gostei com relação ao que o gringo lá colocou tarifa de 50%, que isso aí vai atrapalhar o Brasil. Eu sou a favor do Brasil, não contra. Eu sou a favor do povo, não contra. Esse regime de direita e esquerda é ridículo. Eu sou a favor do brasileiro. E quando eu falo brasileiro, pautado no que eu creio. A Bíblia. Aí quando a gente conversa com algumas pessoas e fala que Israel é menino dos olhos de Deus, as pessoas dão um ataque de pelanca, que nem as branquelas. E é verdade, vai ler Bíblia. Ah, mas Israel está fazendo. Sim, Israel está fazendo coisa errada. Ela vai pagar preço. Assim como eu, você, tu, eles, nós eles. É conteúdo. É Bíblia. Tudo que você faz, tudo que você planta, você vai colher. É a ação de Deus sobre a terra. Deus colocou na terra esse princípio. E não é Deus que faz. É a própria terra, no mover dela dia a dia. Israel não negou o Messias? O preço que eles vão pagar. Então, nós temos que parar com isso, parar de rotular situações de direita e esquerda. Eu sou contra a idolatria do antigo presidente, sou, e foi um dos motivos que Deus tirou ele do poder. A igreja se posiciona a favor de um candidato, mas esse candidato não é Jesus. Esse candidato não tem voz ativa dentro da igreja. Esse candidato é mais um pecador miserável que nem eu, tu, eles, nós eles. Ele não é o salvador da pátria, nem esse aqui e nem o anterior. E nem o gringo. Nós somos mera de peões jogados por Deus, estruturados na autoridade e na soberania dele, e que às vezes o ser humano quer sair da linha e a ação do diabo sobre essa situação também, porque Deus permite. O porquê dessa guerra que ocorreu desde 2022, Deus acelerando o processo. O porquê essa guerra no Oriente Médio, Deus está acelerando o processo. O porquê levanta nações contra alguns países localizados, Deus permitindo, acelerando o processo. Ah, mas guerra em Mateus 24 sempre teve. Sim, só que está elevando, alavancando, o nível está muito maior do que antigamente. E hoje o poderio bélico destrutivo é muito maior. Quando coloca em termo de estrutura bélica, os países que estão mais desenvolvidos e têm essas estruturas bélicas, eles podem destruir o mundo com apenas um botão. Faz 5 anos que eu falo. A terceira G, 2025, 26, 27. E isso começou, se você estudar, começou desde 2012. 2014, quando um país tomou a Crimeia, isso aí foi
Foi só mais um alavancar, elevar, para isso aumentar a nível global. Tá todo mundo assim, ó. Os poderosos estão assim, ó, porque de trás e por detrás dele tem pessoas muito maior que eles. A gente acha que esses gringos, que esse presidente daqui, que o antigo é alguma coisa, não é nada. Apenas fantoche de um império muito maior, e esse império, quem domina é Lúcifer, é o diabo, são os demônios que dominam esse império, como quem estuda a história da igreja e qualquer outra história aí começa a montar o quebra-cabeça. É a ação de Deus para mostrar que um império levanta, domina, depois cai. Porque o único reino que é eterno é o de Deus, é o de nosso Senhor Jesus. Versículos muito simples que aqui, ó, eu já falei sobre esse versículo. Diz o seguinte, que nos quais os deuses desse século cegou o entendimento dos incrédulos, daqueles incrédulos que não acreditam, que não acredita que tem uma luta por detrás de tudo isso. E a luta é entre o diabo, os demônios, e Deus. E quem você acha que vence? Eu falo de uma forma muito clara. Há um checkmate de Deus. E Deus ainda não moveu nenhuma peça como checkmate. Satanás, a humanidade, ou quem está por detrás desses governos em si, vai mover 10, 20, 50, 100, 1000 peças. Deus só vai mover uma. E vai falar, chega, checkmate meu. Está na hora de acontecer as coisas. E isso está estruturando para acontecer algo grande. Para que lhes não resplandece a luz do Evangelho. Não acreditam na luz do Evangelho. O que é o Evangelho? Boas novas. Todos os pecados estão destituídos da glória de Deus. Todos nós somos pecadores e somos indignos perante Deus. Todos nós precisamos da luz de Cristo. Todos nós precisamos da graça. E a graça faz a gente ser crédulo, acreditar que existe algo maior, soberano, que está por detrás dessa cegueira da humanidade, para que não vejam a imagem de Deus através do Evangelho. Alguém reestruturou o que foi perdido no Éden. Alguém modificou o que é o domínio do inimigo. O inimigo, por mais que queira dominar, quem reina é Cristo agora. Desde a ressurreição dele, morte, ressurreição, crucificação, morte, ressurreição. Jesus já está reinando no espiritual. Ele já toma conta de tudo e aguardando um tempo certo. O que eu quero mostrar como uma conclusão final sobre essas coisas ridículas sobre direita e esquerda, gringo, Brasil, essa ridicularidade que o pessoal pensa, acha, imagina que é de um lado e do outro. Eu não sou a favor de nenhum dos dois, eu sou a favor de Cristo, que está pautado na Bíblia e com relação ao povo. O que é a base na Bíblia? Homem, mulher, família, estruturação, apoio ao próximo, amar ao próximo, se estruturar em cima disso aí. E a igreja não está se posicionando. E a igreja simplesmente acha que o anterior vai voltar, o anterior vai fazer algo, o anterior vai. E o atual quer abafar o anterior, e aí os gringos estão entrando no meio, e nossa, meu Deus, quanta coisa ridícula. E Deus só está vendo onde isso vai chegar. Eu espero que a igreja, quando acontecer tudo isso aí,
e Deus dá o checkmate dele, com relação a esse complô no Brasil, eu espero que o antigo ou o atual abaixe a cabeça e se humilhe perante quem é soberano. E o que eu quero trazer para nós, Efésios capítulo 6, versículo 12. A nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados. Aqui dá uma sequência que existe dominadores, existe um reino do inimigo que tem sua área, principados, potestagens, os príncipes desse século, a hoste, o exército espiritual da maldade nos lugares celestiais. Nos lugares celestiais. Está na hora da igreja se posicionar, começar a orar, começar a clamar a Deus Todo-Poderoso, ao Espírito Santo, para que coloque um basta nessa situação. Independente de ser gringo, ser governo, de que TSE, Moraes, fulano, povo, Lula, Bolsinho, Bolsoninho, filho daqui, filho dali, para com isso. Igreja, se posiciona. Igreja, Espírito Santo de Deus, traz luz para o Brasil. O Brasil não é do antigo presidente. O Brasil não é do atual presidente. O Brasil não é dos gringos. O Brasil não é do TSE. O Brasil é de Jesus, de Deus. É essa a minha posição com relação a essa ridicularidade que estão colocando aí nas redes sociais. Direita, esquerda e daqui e dali, mas para. Quem está se colocando com princípios bíblicos, não se posiciona com direita e esquerda e pede o agir do Espírito Santo, para dar um basta com relação a isso, para dar um basta com relação às coisas em si que ocorrem aqui no Brasil, para dar um basta que está acontecendo entre Brasil e os gringos. O que está acontecendo no mundo é a ação de Deus, o que está acontecendo com relação ao Brasil é a ação de Deus, mas Deus dá um basta com relação a isso. Coloque justiça, a sua justiça. Não é justiça minha, não, nem tu eles, nós eles. Não é justiça de direita e esquerda, não. É justiça pautada na Bíblia. Chega. Chega de ficar falando blá, blá, blá. Chega de falar, sou a favor. Não, eu sou a favor que está escrito na Bíblia. Homem, mulher, marido, esposa, ativo, passivo, filhos obedecem seus pais, filhos... E o que está escrito na Bíblia? O que está escrito na Bíblia? Família. O que está escrito na Bíblia? O que está escrito na Bíblia? Eu sou a favor disso. É isso que é a minha posição com relação a esse tipo de vídeo, esse tipo de conteúdo. É isso que eu quero trazer para vocês. Se gostou desse vídeo, deixa o seu like, compartilha, se inscreva no canal se não for inscrito. Ajude o canal a se ranquear na plataforma do YouTube. Não esquecendo que honra e glória é somente para Jesus, que o Brasil é de Cristo. O Brasil é de Deus. E vamos se levantar com relação a isso. Jejum, oração, pedido para o Espírito Santo agir. Até os próximos vídeos. Bye, bye.